pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos falar sobre negócios. Planejamento estratégico, segundo Peter Drucker, é um processo contínuo de sistematicamente, com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos e organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões. Estas decisões, pessoal, são tomadas formulando-se boas estratégias para a organização. O programa sempre gera uma pergunta, mas antes dela, que tal se inscrever em nosso canal clicando no botão logo abaixo desse vídeo? O canal é gratuito e uma vez por semana você será informado sobre um novo vídeo. Vamos então à pergunta de hoje. O que é preciso para formular uma boa estratégia? Vamos entender o que é necessário nos próximos minutos? Um bom programa para todos. A geração de estratégias, ela muitas vezes em algumas empresas é feita de uma maneira equivocada. A gente tem uma coisa no mercado aí que o pessoal chama de análise SWOT, e eu tenho um pouquinho de preocupação com relação a isso, né? Eu acho que você pegar os principais executivos de uma empresa, colocar num hotel, às vezes caro, caríssimo, né? E para que eles, numa reunião em um dia, que seja inteiro, né? Às vezes dois até, tenham que levantar a oportunidade, ameaça do mercado, força e fraqueza da empresa e ainda gerar estratégias, tende a que essas estratégias não sejam geradas, ou sejam geradas de qualquer forma, de uma maneira não tão metodológica e não tão precisa. Então existe muito isso. Nós nos reunimos no hotel tal, fizemos uma análise SWOT. Então aqui as forças da empresa, as fraquezas, a oportunidade e a ameaça. E a melhor maneira que a gente tem para fazer isso é pedir para que as áreas da empresa tenham mais ou menos um mês para tratar o que eu chamo de insumos para a matriz SWOT, ou preparar o que eu chamo da carcaça da matriz SWOT, que é, pega o pessoal de marketing, de vendas, dá um mês para eles levantarem todas as oportunidades e ameaças que tem o mercado, que tem o ambiente, o segmento onde eles trabalham. Pega o pessoal que está acostumado a olhar para dentro da empresa, a turma de processo, operação, produção, logística, trabalha muito internamente na empresa e pede para tentar levantar quais são as forças e quais são as fraquezas que tem a nossa empresa. E aí sim, já com esses 4 elementos, os fatores relativos ao ambiente externo, ameaça e oportunidade, você vai ter aí umas 6, 7 de cada, forças e fraquezas da empresa, outras 5, 6 de cada, e aí sim, você leva para tal reunião no hotel caro, com seus principais executivos, para dizer, pessoal, a gente já sabe o que a gente quer, o que a gente não quer no mercado, a gente quer capturar a oportunidade, a gente não quer e que as ameaças nos peguem. A gente já sabe o que a gente pode, que são nossas forças, e já sabe o que a gente não pode, que são as nossas fraquezas, e agora, cruzando esse ambiente externo com o ambiente interno, vamos gerar a estratégia da empresa. E a ordem é sempre a seguinte, pega uma oportunidade. Nós temos a oportunidade de construir uma nova filial na cidade tal, que a cidade tal demanda esse nosso produto e não tem lá esse nosso produto. Bacana. Que força que nós temos, qual é o capital que nós temos para fazer isso? Nenhum. Ou então não é uma força, isso é uma fraqueza. Eu tenho que tentar bolar alguma estratégia para poder conseguir um dinheiro no banco, porque vale a pena capturar essa oportunidade. Não, mas nós temos a força assim, nós temos capital. Então vamos abrir essa filial, entendeu? Porque vale a pena. Então é sempre olhando uma oportunidade, vendo, tenho forças para capturar? Capturo. Não tenho? Posso me livrar de alguma fraqueza para capturar essa oportunidade? Faço isso. Da mesma forma, no momento seguinte eu me concentro nas ameaças. Que força que eu uso para bloquear aquela ameaça? E que fraqueza que eu tenho que me livrar para bloquear aquela ameaça? A Varig, quando estava em processo de concordata, em verdade, ela tinha 3 ameaças acontecendo simultaneamente. Ela tinha o problema de estar perdendo clientes para a TAM, com aquela política de tapete vermelho do comandante Rolim. Ela tinha uma empresa chegando para roubar uma clientela que ela nem tinha ainda, que era a Gol, chegando. E ela tinha pequenas empresas, Transbrasil, umas empresas dessas, ainda roubando o tráfego específico de nicho dela, que é mandar pessoal para Orlando, em voo charter, etc.
Ora, ela tinha ameaças e ela tinha duas fraquezas muito fortes. Ela tinha dívidas no mercado muito fortes e ela estava já ameaçada pelo governo, acho que Lula, na época, dizendo que o BNDES já não ia mais emprestar tanto dinheiro assim porque estava sendo a fundo perdido. O que ela providenciou? Ela gerou algumas estratégias, vou falar de 4 rapidamente aqui, para poder livrar-se de fraqueza, para bloquear aquela ameaça. Primeira estratégia, vender a Varig Log. Ela tem que vender o que vale dinheiro para ela poder pagar suas dívidas, não tem jeito. Segundo, vender metade do centro de manutenção, que era uma excelência, consertava aviões do mundo inteiro, para a TAP, né? Hoje Air Portugal. Acabar com a ponte aérea, ela tinha que ter voo exclusivo, Varig Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, porque não dá mais para fazer parte de um pool, uma vez que eu preciso de mais dinheiro, eu sou o mais famoso. E ela só se concentrou nas rotas internacionais mais lucrativas. Ora, são 4 estratégias onde ela está se livrando de fraquezas, tendo dinheiro no bolso para poder bloquear a ameaça desses concorrentes. Ela cometeu um pecado só na época, que foi não pagar a Fundação Rubem Berta, o Fundo Aeros, né, dos previdenciários, mas ela tinha uma ideia, ela não fez isso de maldade, ela fez isso porque ela disse, se eu voltar ao mercado, eu vou pagando à medida que o cara aposente. Só que, infelizmente, ela foi vendida para Gol. Então, na verdade, não se deve, numa reunião, explorar tanta variável. Traz prontas as ameaças e oportunidades do ambiente externo, as forças e fraquezas do ambiente interno, e aí sim cruza para gerar estratégias. Quando você gerar estratégias, nessa mesma reunião com esses ilustres aí da companhia, né, essas pessoas de destaque, você precisa saber qual é a prioridade. E se eu não tiver tanto dinheiro de investimento, chamado CAPEX, Capital Expenditures, para fazer isso, como é que eu faço? Olha, você precisa, para cada estratégia, que cada estratégia seja submetida a 4 testes, para ver se ela tem prioridade ou não. O primeiro teste é a consistência. Uma estratégia não pode bater de frente com a outra. E às vezes o pessoal acha que isso é factível. Diretor de vendas, eu gostaria que você aumentasse as vendas esse ano em 20%. Pode deixar comigo. Diretor financeiro, eu gostaria que você reduzisse o custo total da empresa em 20%. Mas um vai ser inimigo do outro. Se um ganhar o bônus, o outro não ganha. E tem gente que me diz, mas é da natureza deles, Walter. Não é da natureza deles. A gente tem que entender que essas 2 estratégias não são consistentes. O que eu faço? O que eu quero? Eu quero mais vendas? Diretor de vendas, vamos aumentar a venda em 20%. Diretor financeiro, vamos reduzir o custo para produzir uma unidade do nosso produto em 20%. É a chamada margem de contribuição unitária. Ora, nessa hora, o diretor financeiro é amigo do diretor de vendas. Quanto mais ele vender, mais o custo fixo dilui nas suas máquinas. E ele vai cobrar, o diretor de suprimentos, que ele não quer comprar cara, ele quer o bom, bonito, barato. E ele vai cobrar o diretor de operações, que ele não quer retrabalho. Ele quer a coisa mais enxuta possível. Aí a engrenagem roda. Consistência. Consonância. Segundo teste, a estratégia tem que reagir a alguma coisa de mercado. Alguma coisa que você viu no mercado. O que você viu no mercado para gerar essa estratégia? Não sei. Não pode. Alguma coisa você tem que ter visto no mercado para poder propor essa estratégia. A estratégia tem que reagir a alguma coisa de mercado, consonância. Terceiro teste, vantagem. Toda empresa gera uma estratégia para ter uma vantagem competitiva, um diferencial sobre seu concorrente. Essa estratégia me traz que vantagem? Precisa saber. E a última, viabilidade. Essa todo mundo se preocupa, que a estratégia não pode estourar os recursos da empresa. Ela tem um limite, a empresa, para gastar nisso. Cada estratégia que satisfaz esses 4 quesitos tem prioridade sobre as outras. Um segundo tipo de prioridade que você pode fazer, na hora que todas, e digamos que todas satisfaçam esses 4 testes, quais são os fatores críticos de sucesso da empresa? Quais são os fatores críticos de sucesso meus? Eu estou aqui passando uma informação para os alunos IBMEC, porque eu sou professor da casa. O que qualquer professor da casa tem que ter no mínimo? Sem isso ele não sobrevive. Conteúdo, se ele não souber o assunto que ele está falando, didática, ele tem que saber passar. Agora, cada um tem uma vantagem competitiva sobre o outro. Um é mais eloquente, o outro traz mais casos de mercado, o outro consegue falar mais a linguagem da turma. Isso são diferenciais que um tem sobre o outro. Agora, minimamente, todos eles têm conteúdo e didática. Ora, as estratégias do IBMEC com relação aos seus professores que dizem respeito a conteúdo e didática têm que ter prioridade, porque elas são mais aderentes aos fatores críticos de sucesso.
O fator crítico de sucesso, então, ele é fundamental para que você priorize as estratégias. E os testes das estratégias, que é chamado de avaliação estratégica, eu chamo de CCVV, para não esquecer, consistência, consonância, vantagem, viabilidade. Esses servem para cortar estratégias indesejáveis ou também até priorizar aquelas que têm mais aderência aos 4 fatores.